Você já sentiu como se houvesse algo faltando nas escrituras que temos em mãos? Como se as páginas da Bíblia escondessem algo intencionalmente? Como se existisse um nome tão sagrado, tão poderoso, que não poderia ser simplesmente lido, mas apenas recebido? Seja bem-vindo ao Código da Fé. Hoje, embarcaremos em uma jornada de descoberta que poucos ousaram seguir. O nome secreto de Deus, revelado apenas a quem está pronto. Já deixe seu like, se inscreva e ative o sino, porque o que será revelado aqui pode mudar sua visão sobre o divino para sempre. Desde os primórdios, o homem tentou nomear Deus. Mas como dar nome àquele que é eterno? No Gênesis, ele é apenas Elohim, um plural misterioso, uma sombra de algo maior. Mais tarde, ele diz ser Eu Sou o que Sou, Ehyeh Asher Ehyeh, um nome que é mais um paradoxo do que uma resposta. Mas e se eu te dissesse que existe um outro nome? Um nome tão profundo, tão oculto, que só pode ser revelado a quem está pronto? Durante séculos, rabinos, místicos e teólogos buscaram esse nome, mas os textos sagrados não o oferecem de forma clara. A tradição judaica fala do Shem HaMeforash, o nome expresso, um conjunto de 72 nomes derivados de 3 versículos de Êxodo 14. Mas esse é apenas um véu. Alguns acreditam que o verdadeiro nome de Deus foi escondido intencionalmente, para proteger o mundo de seu poder. Você consegue imaginar um nome que, quando pronunciado, abala céus e terra? Um nome que Moisés conheceu, mas não revelou? Que Jesus compreendia, mas jamais pronunciou em público? O Talmud diz que, após a destruição do templo, os sábios ocultaram o nome verdadeiro de Deus para que não fosse profanado. Um nome que só era revelado uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, no Santo dos Santos, em Yom Kippur, e mesmo assim era sussurrado, quase imperceptível. Mas o que é esse nome? Seria uma sequência mística, um som perdido, uma vibração. O livro de Enoque, que foi excluído das escrituras oficiais, traz pistas. Fala de anjos caídos que aprenderam segredos divinos e ensinaram aos homens nomes proibidos. O próprio Enoque, levado vivo aos céus, teria aprendido esses nomes sagrados diretamente do trono de Deus. E no Apocalipse, João vê um Cristo glorificado e diz: E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Repare, nem mesmo os redimidos nem os anjos, apenas ele sabia. O que é esse nome? E por que ele o guarda em silêncio? E mais, no livro de Apocalipse 14, aparece um grupo de 144 mil selados, e eles, e apenas eles, possuem o nome do Cordeiro e do seu Pai escrito nas suas testas. Algo está escondido, algo profundo, espiritual, poderoso. E esse algo está prestes a ser explorado. Mas atenção, essa não é uma jornada de mera curiosidade, é um chamado, porque esse nome não é dado aos que apenas ouvem, mas aos que estão prontos. Se está pronto, continue conosco. E se este mistério já te tocou até aqui, curta o vídeo, comente o que você já ouviu sobre o nome secreto e compartilhe com quem também busca mais do que palavras. Porque o que vem agora é só o começo, o nome que cria realidades. Na tradição mística hebraica, há um entendimento singular. O nome não é apenas um rótulo, ele é essência, identidade, poder em forma sonora. Por isso, quando falamos do nome secreto de Deus, estamos falando da própria vibração que sustenta o universo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E no hebraico, cada letra é mais do que um som. Ela é número, imagem, energia espiritual. As letras do nome de Deus formam a base de toda a criação. Gênesis 1 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. O universo não surgiu de um gesto ou de um pensamento, mas de uma palavra, de um nome. O Zohar, obra central da Cabala, afirma que o mundo foi criado com as letras do alfabeto hebraico.
e que o nome mais sagrado de Deus é inefável, impronunciável, porque é composto não apenas de sons, mas de realidades. O nome IAWH, o famoso tetragrama sagrado, é um desses nomes, mas ele também é um enigma, 4 letras, Yod, Re, Vav, Re, mas sem vogais, sem som fixo. Os judeus ortodoxos nem tentam pronunciá-lo. Substituem por Adonai, Senhor, ou Hashem, o nome. Alguns estudiosos acreditam que IAWH era originalmente um som de respiração, Yod, Re, Vav, Re. Inspira, expira, como se o nome de Deus estivesse codificado em nossa própria existência, em cada fôlego. Mas e se o tetragrama for apenas uma porta, uma chave parcial para algo maior? Vamos além. Em Êxodo 3,14, Deus diz a Moisés: Ehyeh, Asher, Ehyeh, eu sou o que sou, ou serei o que serei. Novamente, não um nome fixo, mas um estado de ser. Seria essa uma dica de que o nome secreto não é uma palavra, mas uma condição, um estado espiritual, algo que você se torna e não apenas pronuncia? Em João 17, Jesus ora ao Pai e diz: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Mas qual nome ele manifestou? Ele nunca disse IAWH, nunca falou Shem HaMeforash. Então, que nome foi esse? Há uma teoria entre estudiosos messiânicos que diz que o verdadeiro nome de Deus é revelado através de Cristo. Que Jesus, em hebraico Yeshua, ou mais completamente Yehoshua, contém em si a essência do nome. O nome Yeshua significa YHWH é salvação. Ele não é apenas alguém que fala em nome de Deus. Ele é o próprio nome encarnado. Isso muda tudo. E no livro de Filipenses 2, Paulo escreve: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mas esse nome é Jesus? Ou é algo mais? Eis uma hipótese ousada. O nome que está sobre todo nome não é apenas Jesus em sílabas, mas sim o poder espiritual que está por trás do nome. Uma vibração eterna. Um som que não é ouvido com os ouvidos, mas com o espírito. Místicos antigos acreditavam que havia um nome de 42 letras, transmitido apenas de mestre para discípulo. Outros falavam de um nome de 72 nomes, o Shem HaMeforash, derivado de 3 versículos de Êxodo 14, 19 e 21, cada um com 72 letras. Cada nome desses seria um aspecto do todo, um reflexo parcial da verdade suprema. Mas o nome secreto, aquele que só é revelado a quem está pronto, estaria acima de todos eles. Imagine isso, um nome que não é aprendido com a mente, mas recebido no espírito, um nome que não se lê, mas se manifesta. E talvez seja por isso que alguns santos, profetas e mártires enfrentaram a morte com olhos serenos. Eles tinham conhecido o nome e sabiam que estavam voltando ao lar. Você está começando a perceber? Este nome não é apenas algo a ser dito, é algo a ser despertado dentro de você. E agora eu te pergunto, você está pronto para continuar? Se sim, clique em Gostei. Compartilhe com alguém que busca verdades espirituais profundas e continue conosco, porque o próximo capítulo revelará um segredo oculto nos evangelhos que pode mudar tudo o que você já ouviu sobre Deus. O mistério do nome nas palavras de Jesus. Jesus raramente usava o nome Deus de forma direta. Ele chamava o Criador de Pai, mas nas entrelinhas deixava pistas, sinais de algo maior, algo escondido. Em João 8,58, ele declara: Antes que Abraão existisse, eu sou. E os fariseus, ao ouvirem isso, tentaram apedrejá-lo. Mas por quê? Porque ao dizer eu sou, Jesus não estava apenas usando uma expressão comum. Ele estava evocando diretamente o nome que Deus revelou a Moisés. Ehyeh, Asher, Ehyeh, eu sou o que sou. Naquela frase, ele não se comparou a um profeta. Ele não disse ser um enviado. Ele assumiu o próprio nome de Deus e, ao fazer isso, estava revelando algo.
algo que só aqueles com ouvidos espirituais poderiam compreender. Será que Jesus falava de um nome secreto que só poderia ser acessado por meio da revelação espiritual? Nos evangelhos, ele diz várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se trata de som físico, mas de uma frequência espiritual. Jesus falava por parábolas, escondendo a verdade dos que não estavam prontos. Por que não falava abertamente? Porque o verdadeiro conhecimento, o nome secreto, não pode ser exposto à luz comum. Ele é sagrado demais para isso. Em João 17:6, durante sua oração sacerdotal, ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Mas ele nunca revelou esse nome diretamente. O que ele quis dizer? Alguns estudiosos afirmam que Jesus era a manifestação viva do nome, que ele não veio apenas ensinar, mas encarnar o nome secreto. Em Colossenses 1:15, Paulo escreve: ele é a imagem do Deus invisível. E em Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, e se o nome secreto de Deus não for composto por letras, mas for uma pessoa? Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também dizia: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui está a chave. O nome não é apenas um som ou uma palavra escondida. É um estado de conexão. É como se, ao viver em comunhão com Cristo, o homem se alinhasse espiritualmente com esse nome secreto e fosse, pouco a pouco, transformado por ele. No livro do Apocalipse, lemos em 3:12, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E mais adiante, em 19:12, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Esse nome está oculto até mesmo nas esferas celestiais, não por limitação, mas por santidade, porque há nomes que não podem ser ensinados, apenas revelados, e mesmo revelados só aos que estão prontos. E quem está pronto? Aqueles que já não buscam fama, poder ou reconhecimento, mas a presença. Aqueles que não querem controlar o nome, mas serem transformados por ele. Nos antigos textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, encontramos Jesus dizendo: se conheceres a ti mesmo, então compreenderás que és filho do Deus vivo. Mais uma pista. O nome secreto é uma revelação que começa dentro. Ele não chega através de estudo, mas de despertar. Um rabino certa vez disse: o nome verdadeiro de Deus não é aquele que você pronuncia com a boca, mas aquele que silencia sua alma quando é ouvido no coração. Esse silêncio, essa reverência é o primeiro passo. E ao compreender isso, você começa a perceber: o nome secreto de Deus está mais perto do que imagina, mas ele só se manifesta quando o coração está pronto. Se isso ressoou com você, deixe seu like agora. Comente com "Estou pronto" e compartilhe este vídeo com alguém que também busca respostas além da superfície. No próximo capítulo, vamos entrar em territórios mais profundos, explorando antigos manuscritos, textos apócrifos e segredos preservados por séculos. O nome gravado no coração. Há uma promessa feita nas Escrituras, uma promessa velada, oculta entre os símbolos do Apocalipse. Em Apocalipse 2:17, Jesus declara algo enigmático: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome. Não um nome que você lê, não um nome que você escolhe, mas um nome que é dado, gravado em uma pedra branca, conhecido apenas por aquele que está pronto. O que seria esse nome misterioso? Seria o seu nome celestial? Ou seria o próprio nome secreto de Deus, impresso na alma de quem venceu? A imagem da pedra branca tem raízes profundas na cultura hebraica e romana. Na Roma antiga, uma pedra branca era dada a vencedores como símbolo de absolvição, de aprovação, de entrada.
No templo, os sacerdotes usavam pedras preciosas com nomes das tribos de Israel gravados nelas. Cada nome era uma conexão espiritual. Mas em Apocalipse, esse nome gravado não é de uma tribo, não é um nome terreno. É um nome que ninguém mais conhece. Um nome entre Deus e o homem. Um selo espiritual. E aqui mergulhamos em algo mais profundo. A ideia de que o nome secreto de Deus não é apenas para ser pronunciado, mas para ser vivido. Em Jeremias 31:33, Deus faz outra promessa. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não mais tábuas de pedra, não mais pergaminhos, mas algo novo, algo interno, gravado na carne viva do coração. Imagine isso. O nome secreto de Deus não está mais escondido em montanhas ou manuscritos antigos. Ele agora está oculto dentro de você. Mas aqui está o mistério. Ele só se revela quando você está pronto. Não se trata de estudar mais, ou de buscar palavras mágicas. Trata-se de transformação interior. No Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E no verso seguinte, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Filhos, gerados por Deus, carregando o nome do Pai. O nome gravado na essência. Será que esse é o nome secreto? Um nome que marca os filhos da luz, os que nasceram do alto. No mundo espiritual, nomes não são meros identificadores. Eles são assinaturas de autoridade. Quando Jesus expulsava demônios, eles perguntavam: em nome de quem fazes estas coisas? E quando os discípulos usavam o nome de Jesus, os céus se moviam. Mas não por uma fórmula, não por repetição, mas porque o nome estava gravado neles. Em Atos 19, um grupo de exorcistas tentou usar o nome de Jesus, mas foram derrotados. Por quê? Porque conheciam o nome, mas não carregavam o nome. Isso nos leva a uma verdade profunda. O nome secreto não é sobre palavras, é sobre identidade, autoridade, comunhão. Você só carrega o nome quando vive de acordo com o caráter daquele nome, quando o Espírito o reconhece e os céus o confirmam. No Antigo Testamento, Deus muda os nomes de seus servos em momentos-chave. Abrão se torna Abraão, Sarai se torna Sara, Jacó se torna Israel. Cada mudança traz um novo destino, uma nova missão e uma nova porção da presença divina. Esses não foram apenas novos nomes, foram selos espirituais. E no Novo Testamento, Simão se torna Pedro, Saulo se torna Paulo, Maria Madalena é chamada pelo nome no jardim e reconhece o Cristo ressuscitado. O nome, quando verdadeiro, é sempre revelado em um momento de ruptura, de transformação, de despertar. E há algo mais. Apocalipse 14:1 nos mostra uma visão. O Cordeiro estava sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham escrito nas suas testas o nome dele e o nome de seu pai. O nome escrito nas testas, não como tatuagem, mas como marca de consciência, identidade espiritual. Enquanto o mundo recebe a marca da besta, os escolhidos recebem o nome. Mas, novamente, não o nome Ikabaluaga. Não o nome Jesus como uma fórmula mágica, mas o nome como essência divina selada na mente e no coração. O nome secreto de Deus, então, não é um enigma a ser decifrado com lógica, mas uma verdade a ser recebida no espírito, uma vibração que ressoa apenas com os que estão alinhados com o céu. E se você sente esse chamado, essa centelha, talvez o nome já esteja sussurrando dentro de você. Se esse capítulo tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe com alguém que busca mais do que informação, que anseia por revelação.
Porque no próximo capítulo vamos descobrir por que o nome secreto foi escondido pelo próprio Deus e o que isso significa para os nossos dias. O silêncio de Deus e o véu do nome. Por que Deus esconderia seu nome? Por que o Criador do universo, o Deus que se revelou em fogo, trovão e milagres, ocultaria aquilo que o identifica? Essa é a pergunta que ecoa entre profetas, rabinos, teólogos e místicos há séculos. E a resposta não é simples, mas ela começa com um princípio antigo. O sagrado só se revela a quem está pronto. No livro de Isaías 45:15, o profeta declara: Verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Deus se esconde, não por maldade, mas porque o mistério é parte do processo de revelação. O silêncio de Deus, na verdade, é um convite, uma provocação à busca. Ele não se revela ao curioso, mas ao comprometido. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Ali, diante da Arca da Aliança, ele podia pronunciar, em segredo, o nome sagrado. E mesmo assim, o fazia em um sussurro, em meio à fumaça do incenso, com temor e reverência. O nome era protegido, velado, guardado com extremo cuidado. A tradição rabínica conta que, se o nome fosse mal usado ou pronunciado sem preparação espiritual, ele poderia trazer juízo, porque o nome não é apenas um som, é presença viva. É como segurar fogo com as mãos nuas. Por isso, ao longo dos séculos, o nome foi sendo substituído. Títulos como Adonai, Senhor, Elohim, Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, eram usados no lugar do nome verdadeiro. Mas algo aconteceu no exílio da Babilônia. Com medo de profanar o nome, os escribas deixaram de pronunciá-lo completamente. O verdadeiro som do nome foi perdido. Ou talvez guardado. Os maçoretas, estudiosos judeus da Idade Média, ao transcreverem o texto hebraico, colocaram as vogais de Adonai sobre as consoantes de IKWH. O resultado foi Yehová, mais tarde latinizado como Jeová. Mas essa combinação era artificial, uma espécie de alerta visual para não pronunciar o nome sagrado. Então, qual era o som original? Ninguém sabe ao certo. E talvez esse seja o ponto. Em Êxodo 33:18, Moisés clama a Deus: Mostra-me a tua glória. E Deus responde: Farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Mas depois, Deus o esconde numa fenda da rocha e diz que ele não poderá ver seu rosto. A glória, o nome, a presença, tudo isso vem com limites, com véus. É como se o nome estivesse entrelaçado com a própria essência de Deus e não pudesse ser entregue sem consequências. Nos evangelhos, Jesus frequentemente silencia os demônios quando eles o reconhecem como Filho do Altíssimo. Ele não permite que o nome completo da revelação seja declarado, porque a hora ainda não havia chegado. O nome completo, a identidade total, ainda estava velada. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13:12, escreve: Agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. O nome secreto pertence à dimensão do face a face, da intimidade plena. Não pode ser entregue a quem ainda vive nas sombras. E então chegamos a uma revelação desconcertante. O nome secreto de Deus não foi escondido de nós, mas por nós. Foi nossa incapacidade de suportar sua presença, nosso coração dividido, nossa mente ansiosa, que criaram o véu. Deus nunca parou de se revelar. Nós é que deixamos de ver. Mas a boa notícia é que o véu está se rasgando. Em Mateus 27:51, no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O acesso ao Santo dos Santos, ao lugar onde o nome era pronunciado, é restaurado. O silêncio começa a se quebrar. Mas ainda assim, o nome não foi revelado com trombetas. Foi revelado com sangue,
com sacrifício, com amor. E talvez seja esse o maior segredo, o nome secreto de Deus. Não é uma senha, não é uma palavra mística. É uma vida vivida em santidade e entrega. É um estado de consciência em que você e Deus se tornam um só em propósito, em essência, em espírito. Em João 17:6, Jesus diz ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. E mais adiante, ele ora: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. A verdadeira manifestação do nome é a unidade com Deus. E quando isso acontece, não há mais véu, não há mais silêncio, há apenas comunhão. E então, o nome já não precisa ser falado, porque ele vive em você. Se isso está fazendo sentido para você, deixe o seu comentário, curta este vídeo e envie para alguém que sente que está pronto para algo maior. Talvez seja a hora de conhecer não apenas o nome, mas quem está por trás dele. E no próximo capítulo, vamos explorar o que as antigas tradições e os textos apócrifos dizem sobre o momento em que o nome será plenamente revelado. O nome e a promessa do fim. Se o nome secreto de Deus é algo que só se revela a quem está pronto, o que nos diz isso sobre o futuro? A Bíblia está cheia de profecias sobre o fim dos tempos. E dentro delas, escondidas entre visões e símbolos, estão pistas sobre o momento em que o nome será plenamente revelado. Não a alguns poucos, mas a toda a criação. No livro de Apocalipse, capítulo 14, João escreve algo enigmático. Olhei e eis o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Esses selados com o nome não são meros espectadores. Eles são os portadores do nome. Vivem em uma dimensão de revelação que os separa do mundo. Essa marca na testa não é um selo visível, mas um estado de consciência. É como se o nome de Deus estivesse gravado em sua mente, em seu espírito, em sua identidade. O profeta Daniel também fala disso. Ele relata uma visão em que muitos correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicaria, mas os ímpios nada entenderão, porém os sábios entenderão. Entender o quê? Entender os mistérios, o tempo, o nome. Em Apocalipse 2:17, há ainda outra promessa. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um nome novo escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Um nome novo, escrito, oculto, intransferível. Essa imagem é poderosa. Não é o nome que você diz, é o nome que você se torna digno de carregar. E aqui está algo essencial. Na Bíblia, nomes nunca são apenas rótulos. Eles representam destino, natureza, chamado. Abrão se torna Abraão, Jacó se torna Israel, Simão se torna Pedro, Saulo se torna Paulo. Cada novo nome vem após uma transformação espiritual radical. É como se, ao mudar, eles acessassem algo mais profundo de si mesmos e, em consequência, se tornassem mais próximos de Deus. Então, quando o Apocalipse promete um nome novo àqueles que vencerem, está prometendo uma identidade celestial, uma conexão íntima com a fonte. Mas por que isso está reservado ao fim? Porque o fim dos tempos, para os que compreendem espiritualmente, não é destruição, é revelação. É quando o que estava escondido se torna visível, o véu cai, o nome é pronunciado. Em Apocalipse 19:12, João descreve o retorno triunfal do Messias. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Até mesmo no fim, ainda há um nome oculto, um segredo final, uma última chave. Isso nos ensina algo poderoso. O mistério do nome não é um enigma a ser decifrado com intelecto. É uma jornada espiritual, uma transformação do ser.
E isso conecta diretamente com uma tradição antiga que sobreviveu fora dos textos canônicos. O livro de Enoque, um dos textos mais misteriosos e debatidos da literatura apocalíptica judaica. Enoque, o homem que andou com Deus e já não era, pois Deus o tomou, segundo Gênesis, teria recebido revelações diretamente do céu. E em uma dessas revelações, ele fala sobre os nomes secretos dos anjos e sobre o nome do Altíssimo, que será revelado apenas aos justos no fim dos tempos. Esses nomes, segundo Enoque, têm poder criativo. Eles não apenas descrevem, eles fazem acontecer. Em algumas tradições judaicas místicas, há uma crença de que o verdadeiro nome de Deus, quando pronunciado por alguém puro, tem poder para curar, criar, ressuscitar, até transformar a realidade. É por isso que o nome não é dado levianamente. É por isso que ele permanece velado, porque quando o nome for finalmente revelado, não haverá mais dúvida, não haverá mais separação. Não haverá mais noite. Apocalipse 22:4 diz sobre os remidos: eles verão a sua face e na sua testa estará o seu nome. Essa é a promessa final, a consumação. O momento em que Deus deixa de ser algo externo e passa a habitar plenamente no ser humano. O nome será o selo, a marca da união, não com uma religião, mas com o próprio Criador. E se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo isso no espírito. Talvez esteja percebendo que o nome de Deus é mais do que som, é um chamado. Um chamado para viver uma vida de integridade, entrega, busca e transformação. Um chamado para ser um portador do nome, mesmo antes de conhecê-lo em sua totalidade. Porque no fim, o verdadeiro nome não é apenas revelado, ele é reconhecido dentro de você. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder a conclusão dessa jornada no próximo capítulo. E compartilhe com quem, como você, está em busca da verdade por trás do véu. A revelação final, quando o nome fala. Chegamos ao limiar. A jornada até aqui nos conduziu por escrituras, tradições e mistérios milenares. Agora resta uma única pergunta: o que acontece quando o nome secreto de Deus é finalmente revelado? Não em símbolos, metáforas ou códigos, mas revelado como presença viva, como essência encarnada na alma de quem buscou, esperou, sofreu e venceu. No centro desse mistério está o próprio Cristo. Ele é descrito em João 1,14 como o Verbo que se fez carne. E um verbo, por definição, é uma ação, uma palavra viva. Isso significa que Jesus não veio apenas falar de Deus. Ele veio ser a própria expressão de Deus entre nós, a encarnação do nome. Quando ele diz, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", está revelando o que antes era oculto. Em João 8,58, diante dos fariseus, ele declara, "Antes que Abraão existisse, eu sou." E aqui usa exatamente a expressão sagrada revelada a Moisés na sarça ardente. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Eu sou o que sou. Essa afirmação custou-lhe a acusação de blasfêmia, mas na verdade ela foi a maior revelação de sua missão. Cristo não apenas conhecia o nome, ele era o nome, ele carregava o nome, ele vivia em perfeita unidade com ele. Isso nos leva a um ponto profundo. O nome secreto de Deus não é algo para ser apenas estudado ou decifrado. Ele é para ser incorporado, vivido, interiorizado. Quando Jesus ensina aos discípulos a orar dizendo, "Pai nosso, santificado seja o teu nome", ele está dizendo, "Que o teu nome seja tornado santo em mim, na minha vida, nos meus atos, na minha jornada." E no fim, a Bíblia promete algo ainda mais radical, que este nome será gravado em nós, não em pedras, não em papiros, mas em nosso próprio ser. Em Apocalipse 3,12, Cristo diz, "Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome."
Isso é mais do que uma recompensa. É uma fusão. É o momento em que o ser humano e o divino se encontram, não apenas em fé, mas em identidade. O nome secreto se torna o nome partilhado. As antigas tradições místicas falavam que o mundo foi criado por meio do nome, que Deus falou e tudo veio à existência, que o som primordial continha dentro de si todas as frequências da criação, e que no fim dos tempos esse mesmo som ecoaria novamente, não para criar, mas para redimir, para restaurar, para trazer de volta o que se perdeu. O nome que estava escondido será então pronunciado não por uma voz apenas, mas por uma multidão, um coro de redimidos, um povo que passou pelo fogo, pela dor, pela cruz, pela espera, e que agora finalmente pode dizer: conheço teu nome, porque tua presença vive em mim. Mas há um detalhe essencial. Esse momento não é coletivo no sentido religioso. Ele é íntimo, pessoal, interior. O véu que precisa se rasgar é o do coração. A revelação que precisa acontecer é no espírito. Você pode ouvir tudo isso, saber de cor os versículos, estudar os textos antigos e ainda assim permanecer cego, surdo e mudo diante do nome. Porque o nome não responde à curiosidade, ele responde à entrega. A pergunta que resta então é: você está pronto? Porque o nome está mais perto do que você imagina. Ele não está escondido no céu, nem enterrado na terra. Ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a voz e abrir, ele entrará e ceará com essa pessoa. Não como um hóspede, mas como o Senhor, como o nome que redime, transforma e sela. Não espere por sinais externos. Eles vêm sim, mas são apenas o eco de algo maior. O verdadeiro selo é invisível, mas palpável. Quando você começa a perceber a presença de Deus em cada detalhe da vida, quando o caos já não te tira a paz, quando o sofrimento já não te rouba a fé, quando o amor começa a vencer dentro de você, mesmo quando tudo diz que deveria haver ódio, é aí que o nome começou a se revelar. É aí que você deixou de apenas buscar e começou a carregar. E aqui nesta jornada encerramos este ciclo, mas não a busca. Porque o nome é eterno e a revelação é progressiva. Não termina aqui, apenas recomeça. Se esse vídeo falou com você, se algo despertou dentro da sua alma, eu te convido a se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar nos comentários. Você sente que está pronto para conhecer o nome? O verdadeiro nome? Que essa mensagem seja uma semente, que cresça, que floresça, que dê fruto, e que um dia você possa dizer: agora vejo face a face, agora conheço como sou conhecido. O nome está chamando, o véu está rasgando, e o tempo chegou.